Em Brasília, a nova fase do julgamento da tentativa de golpe começou hoje com o interrogatório do delator, Tenente-Coronel Mauro Cid. Ele falou por 4 horas, bem de frente para o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e de costas para os demais réus do chamado núcleo crucial, entre eles o ex-chefe de Cid, Jair Bolsonaro. Os dois se reencontraram pela primeira vez desde que o ajudante de ordens decidiu delatar. O clima, ali na hora, foi amistoso, como mostra essa imagem. Já no depoimento de Cid, Bolsonaro não ficou bem na foto. Mauro Cid reafirmou, por exemplo, que o então presidente não só teve ciência da minuta do golpe, como sugeriu uma edição no documento, edição feita por ele mesmo. Quem faz um relato completo desse dia cheio em Brasília é o Ricardo Abreu, ao vivo. Boa noite, Ricardo. Oi, Renata. Boa noite a você e a todos. Pela primeira vez na história do Supremo, um interrogatório foi transmitido ao vivo. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro foi o primeiro a ser interrogado por ter colaborado com as investigações. O interrogatório começou com as perguntas do relator, ministro Alexandre de Moraes. Nas respostas, Mauro Cid corroborou o que contou ao longo da delação premiada. Afirmou mais uma vez que delatou de forma voluntária e que presenciou grande parte dos fatos descritos na denúncia da Procuradoria-Geral da República, embora não tenha participado deles. Vamos ver o que ele disse no caso da chamada minuta do golpe. Moraes perguntou se Mauro Cid confirmava as reuniões de Bolsonaro com o então assessor Felipe Martins e um jurista, em que se discutiu a chamada minuta do golpe. O documento previa medidas contra a ordem democrática para reverter o resultado das eleições, como a instalação de um estado de sítio e prisão de autoridades. O tenente-coronel repetiu que o então presidente recebeu, leu e fez alterações no documento. Foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. Esse documento, o senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, né, baseado numa eleição anulada, algo então, assim. Seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... Cid também confirmou que Bolsonaro apresentou esse documento aos chefes das Forças Armadas e detalhou conversas que teve com o então comandante do Exército, General Freire Gomes, sobre a posição do então comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier, em relação à tentativa de golpe. O General Freire Gomes tinha ficado muito chateado, porque o almirante tinha colocado as tropas, a Marinha, à disposição do presidente, mas que ele só poderia fazer alguma coisa com o apoio do Exército. Ricardo, ainda no capítulo Bolsonaro, além da minuta do golpe, Mauro Cid relatou a pressão de Bolsonaro sobre o ministro da Defesa naquela história do relatório sobre as urnas eletrônicas que simplesmente não deu o resultado que Bolsonaro queria que o relatório desse. É isso, Renata. As Forças Armadas indicaram representantes para participar de uma comissão de fiscalização das eleições organizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O relatório que foi entregue pelos militares, inclusive, não apontou fraudes no sistema eleitoral. E aí, hoje, o ex-ajudante de ordens confirmou que Bolsonaro queria um documento mais duro contra as urnas. O senhor tem conhecimento que após a realização das eleições, na verdade o primeiro turno e depois o segundo turno, hoje réu, então o ministro da Defesa Paulo Sérgio, já estava com uma
não uma nota, com a conclusão feita, com o relatório da comissão feita e com reunião marcada para entrega no Tribunal Superior Eleitoral, e depois desmarcou essa reunião porque foi pressionado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro? Sim, senhor. Além de Moraes, participaram do interrogatório o ministro Luiz Fux e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Os demais ministros da primeira turma enviaram juízes auxiliares. Paulo Gonet também tratou desse relatório sobre as urnas. O general Paulo Sérgio tinha feito um documento não mais simples, mas um documento com uma conclusão muito mais técnica, dizendo que não houve fraude. O presidente, né, entendia que a conclusão ele tinha que ser mais dura, apontando que pode ter havido fraude, alguma coisa assim. Então, houve, nesse período, essa discussão de como esse documento deveria sair, né, e que, no final, saiu meio termo. Não foi nem como o general Paulo Sérgio tinha inicialmente rascunhado, nem como efetivamente o presidente gostaria. Mais para frente, Cid voltou a tocar no assunto. O que a gente sempre viu ali era uma busca por encontrar fraude na urna. E com a fraude na urna, de certa forma, você poderia convencer os militares dizendo que a eleição foi fraudada. Então, por isso a pressão realizada em relação ao então ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Sim, senhor. Se fosse encontrada de alguma forma fraude nas urnas. As defesas também puderam fazer questionamentos. O advogado de Jair Bolsonaro perguntou se o ex-presidente sabia de planos para os ataques de 8 de janeiro de 2023. O presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo ao ato de 8 de janeiro? Por favor. Não, senhor. O advogado perguntou se Bolsonaro tinha conhecimento dos planos para prender e matar o então presidente eleito Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Sobre Punhal Verde e Amarelo e Copa 22, ele nunca comentou, ele nunca conversou com o presidente da República. O senhor conversou alguma vez com o presidente sobre isso? Não, senhor, até porque eu não tinha conhecimento. No intervalo do depoimento de Cid, Bolsonaro falou com jornalistas. A conversa foi gravada sem imagens. Bolsonaro disse que não convocou o Conselho da República e que não vê motivo para se preparar para uma eventual prisão, no caso de ser condenado. Não tem preparação para nada, não tem por que me condenar. Eu estou com vocês tranquilo. Tá? Quando fala o tempo todo, assinar o decreto. Não é assinar decreto, pessoal. Assinar um decreto de defesa do sítio, o primeiro passo é convocar os conselhos da República da Defesa. Isso foi feito. Ricardo, um outro personagem que apareceu bastante nesse interrogatório do Cid é o general Braga Neto, que foi ministro e vice na chapa derrotada em 2022. Ele não estava lá, participou remotamente porque está preso no Rio de Janeiro. Sim, e Mauro Cid confirmou que o general Braga Neto enviou dinheiro numa caixa de vinho para ser repassado a um integrante das Forças Especiais. Essa afirmação veio depois que o advogado de Braga Neto questionou por que Mauro Cid demorou tanto para mencionar esse caso na delação. A Polícia Federal aponta que o dinheiro foi usado para financiar uma suposta ação contra Alexandre de Moraes. Na minha cabeça, eu vi que era um dinheiro para tentar ajudar, trazer manifestantes para amigos, né, manifestantes para manifestação, para engordar a manifestação. Eu não levei para o lado que seria para tentar ou planejar alguma coisa. O senhor não acha relevante, acha normal um ex-ministro candidato a vice-presidente da República entregar dinheiro dentro de uma caixa de vinho para manifestantes? Não vou dizer que não vi nada demais, mas como foi pedido ajuda, foi um amigo que pediu, tentei conseguir de alguma forma o que eu consegui dentro do meu conhecimento ali, né? Mas eu não vi naquele momento como algo de hipótese criminal.